Momento da Palavra. Momento da nossa pregação da Palavra de Deus. E eu quero convidar a você, se você puder, anota aí o texto para depois você ler em casa. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. E vamos ler a partir do versículo 24. Convido você a uma breve meditação nessa passagem tão maravilhosa que ela nos fala de quando Jesus andou sobre as águas. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Que coisa maravilhosa! Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito maravilhosa. E eu confesso que muitas das vezes ela até é ensinada erroneamente. É muito comum nós ouvirmos dizer que Pedro, ele afundou no mar porque ele pulou do barco, ele saiu do barco. E que o barco seria uma figura da vontade de Deus, seria uma figura da obra perfeita de Deus. E quando ele saiu do barco, então ele começou a afundar. Muitas das vezes ouvimos essa mensagem pregada dessa forma. Mas na verdade, irmãos, quando nós lemos o texto com muita atenção, nós vamos ver que aconteceu algo aqui muito diferente disso. Vejamos bem, Jesus havia dado ordem aos discípulos para entrar no barco e ele ficou ali na oração. E lá, depois das 3 horas da manhã, na última vigília da noite, Jesus foi de encontro aos discípulos, mas o Evangelho de Marcos relata que Jesus não ia entrar no barco, ele ia passar pelo barco e ia esperar o barco do outro lado. Só que os discípulos ali naquele trajeto que Jesus estava fazendo, Jesus estava andando sobre as águas, porque não há limite para a operação de Deus. Deus é Deus de todas as coisas, ele anda sobre o vento, ele anda sobre as águas, ele anda sobre o fogo, ele é Deus poderoso que faz o que tem que fazer. Ah, mas, irmãos, isso não é nada para o Deus que criou as águas. Isso não é nada para o Deus que criou o vento, criou o fogo, criou todas as coisas. E ele vinha andando sobre as águas, quando os discípulos de longe viram Jesus vindo em direção a eles. Eles assustaram. Estava ventando, estava ali provavelmente relampagueando, e eles viram aquele homem andando sobre as águas. Eles ficaram apavorados naquele momento, porque não era algo natural, era algo sobrenatural. E muitas das vezes, queridos, nós não estamos preparados para o sobrenatural, mesmo se o sobrenatural é de Deus. Quando eles viram aquela operação de maravilhas, quando Jesus estava andando sobre as águas, eles assustaram e eles começaram a gritar: "É um fantasma!" Ficaram assustados. O sobrenatural de Deus assustou aqueles homens. E olha que estavam ali naquele barco os discípulos de Jesus, que já estavam acompanhando Jesus já há um certo tempo. E no meio daquele pavor, no meio daquele medo, há uma tradução que diz que eles estavam aterrorizados. Pedro, ele olha para Jesus e ele profere uma palavra, porque a voz de Jesus foi ao encontro deles. Quando eles estavam com medo, Jesus olha para eles e diz: "Olha, coragem, sou eu, não tenho medo."
Havia uma palavra do Senhor para eles agora, para eles não se assustarem, porque era Jesus que estava operando. E Pedro, ouvindo aquelas palavras, ele se coloca ali como um porta-voz dos 12, talvez, ou por si só. Ele grita com Jesus, ele fala com Jesus: se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá andando também em cima da água até onde o Senhor está. Olha que coisa linda. Pedro, ele põe ali a prova. Ele não se contentou em ver o sobrenatural de Deus sem desejar participar do sobrenatural de Deus. Aqui, irmão, nós já vemos tantos ensinamentos. Primeiro, que o nosso Deus é Deus de sobrenatural. Nós não devemos viver, irmãos, com medo de pensar que Deus não opera. É muito comum cristãos modernos dizerem que Jesus fez, que Jesus operou, que Jesus realizou. Não, irmãos. Nós cremos e servimos a um Deus que Ele não fez, Ele faz. Ele não operou, Ele opera, Ele realiza, porque Ele é o mesmo Deus que operou no passado. Ele é vivo. Deus não está restrito ao passado. Por isso que a sua palavra nos diz: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Ele não é Deus que muda pelo tempo do homem. Não. Ele é Deus. E Pedro não aceitou ficar aquém do sobrenatural de Deus. Então ele fala: Senhor, se és tu, me manda ir também andando sobre as águas. Pedro não queria ir ao encontro de Jesus remando o barco. Ele queria também viver o sobrenatural de Deus. Querido, é tempo de nós buscarmos a Deus e orarmos a Deus e desejarmos viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus tem operado grandes maravilhas. E aí que nós muitas das vezes aprendemos erroneamente que Pedro saiu do barco, e quando ele saiu da proteção, ele saiu da figura da obra de Deus, ou ele saiu da vontade de Deus, por isso que ele afundou. Não. Porque o texto, irmãos, quando nós temos que ler o texto para entendermos o que estava acontecendo ali. Ele desejou o sobrenatural de Deus. E quando ele falou: se é o Senhor, então me manda ir ter contigo, o texto que nós lemos no versículo 29 diz: Jesus respondeu: venha. Olha que Pedro falou: se é do Senhor, me mande, me ordene. E Jesus então ordenou: venha. Irmãos, foi uma ordem de Jesus. É Jesus que falou com Pedro: venha, Pedro, venha andar sobre as águas. Venha, Pedro, viver o meu sobrenatural. Aleluias. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Jesus, ele ordena a Pedro. Aquela ordem, ela poderia ser para todos que estavam ali no barco. Aquela ordem poderia ser para todos nós: venha. Mas somente Pedro teve a coragem de pular do barco e ir de encontro a Jesus. Porque o pedido de Pedro foi: Senhor, mande que eu vá ao teu encontro, eu quero ir onde o Senhor está. Pedro estava indo ao encontro de Jesus. Meus irmãos, nós não vamos ir ao encontro de Jesus vivendo coisas naturais. Coisas naturais, nós encontramos a igreja. Nas coisas naturais, nós encontramos a placa denominacional. Nós encontramos o pastor. Nas coisas naturais, nós encontramos aquilo que é visível. Mas Jesus nós encontramos no sobrenatural. Quando nós dobramos os joelhos com fé, meus irmãos, e entramos na presença de Deus, nós só vamos ter uma experiência íntima com Jesus, nós só vamos nos aproximar de Jesus realmente diante do sobrenatural. Porque a fé é sobrenatural. A fé não é para explicar coisas naturais. A manifestação de Deus não é para explicar coisa natural, mas é o sobrenatural. E Pedro pula do barco naquele momento. E o detalhe, meus irmãos, quando nós lemos o texto atentamente, nós vamos ver que ele andou sobre as águas, sim. Ele não pulou do barco e afundou, ele andou sobre as águas. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento onde o ceticismo é muito grande. Até mesmo em relação à palavra de Deus. Não são poucos que estão
usando a palavra de Deus e às vezes querendo mudar até a palavra de Deus para explicar o que é natural. Para negar a ousadia e o sobrenatural do que Jesus fez, às vezes nós usamos o texto para dizer: Pedro saiu da vontade de Deus. Quem estava certo eram os outros 11 que ficaram no barco. Não, meus irmãos. Aleluias! Foi Pedro que teve coragem de viver algo novo. Nessa manhã, eu quero convidar você a ter essa ousadia, a ir ao encontro de Jesus, a pular do barco, porque o barco aí é o comodismo, é o lugar de proteção. Por que eles estavam com medo? Porque a Bíblia diz que havia ali fortes ventos, as ondas estavam fortes, estavam batendo, o vento soprava contra o barco balançava, havia as ondas batiam com força sobre o barco. Então, o lugar de proteção para eles era o barco. Não era a vontade do Senhor, mas era o lugar que eles se sentiam seguros. Mas dentro do barco não estava acontecendo o sobrenatural. Dentro do barco, sabe o que estava acontecendo dentro do barco? O medo. Sabe o que estava acontecendo dentro do barco? A covardia. Estava acontecendo dentro do barco, estavam apavorados. Aí Jesus fala: olha, saiam disso. Por que vocês estão com medo? Sou eu que estou falando convosco. Saiam daí. Meus irmãos, nós precisamos de viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo há 1 ano e pouco da pandemia. E é interessante, irmãos, como essa pandemia tem nos ensinado. Como tem nos ensinado. E às vezes, irmãos, nós percebemos e nós vimos isso acontecer, como que as pessoas ficaram com medo e se esconderam dentro do barco com medo de tudo isso e às vezes deixaram de viver o sobrenatural. Eu vi, meus irmãos, essa pandemia, salvo aqui, meus irmãos, prestem bem atenção, salvo naqueles momentos que houveram decretos municipais ou estaduais que fossem fechados a instituição A ou B, estariam cumprindo a lei. Mas nós vimos igrejas que fecharam as portas para os seus membros, com medo, apavorados, assustados. Deixaram um povo sem abrigo no momento que mais precisavam do aconselhamento espiritual, mas se acovardaram dentro do barco porque tinham medo de viver o sobrenatural de Deus. Ah, mas eu vou afundar. Se eu abrir as portas, se eu for dar assistência à igreja, se eu for cuidar do povo, eu posso pegar o Covid e morrer. Ah, eu vou afundar se eu pular do barco? Que é isso, irmãos? Meus irmãos, nós vivemos um momento que nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Porque a pandemia foi algo que iniciou e muitas coisas virão na vida da igreja e do mundo a partir de agora. A Bíblia chama o momento que nós vivemos do princípio das dores. Nós já estamos vivendo em alguns países, irmãos cristãos, por confessarem Jesus como Salvador, estão morrendo, estão sendo presos, estão sofrendo torturas. Mas ficar dentro do barco, irmãos, é a última coisa. Se acovardar diante daquilo que é para viver o sobrenatural, é a última coisa. Jesus está dizendo: venha. Sabe por quê? Porque tem almas que estão morrendo ao seu lado e elas precisam de ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Elas precisam de ver a coragem, a força, a fortaleza de Deus na sua vida para enfrentar as adversidades. Elas precisam ver, através do seu ser, Cristo. E elas não vão ver Cristo, elas não vão ver o sobrenatural se você estiver acovardado dentro do barco, com medo, porque as ondas estão batendo. Tem que pular do barco. E ali, irmãos, aconteceu algo assim, muito interessante. Porque Pedro pulou, ele foi ao encontro de Jesus. E realmente, quando o vento ficou forte, ele começou a afundar. E aqui as pessoas dizem que isso era porque ele estava fora da vontade de Deus. Não. Meus irmãos, leiam o texto. Pedro estava indo ao encontro de Jesus. Ah, meus irmãos, se nós tivermos que sucumbir, até mesmo morrer, mas se nós estivermos indo ao encontro de Jesus pela fé, não tem problema, irmãos.
A nossa morada permanente não é aqui. Nós estamos de passagem. Pedro entendeu isso e ele foi. Ele ficou com medo sim, porque ele era homem. Não vamos dizer, irmãos, que aquele que está morrendo por Cristo, aquele que está agora nesse exato momento, e também a história dos mártires do passado, que eles não tiveram medo. Não é isso. Às vezes tiveram, mas eles não deixaram de ir. Porque a covardia não está em a pessoa não ter medo. Não. A covardia está quando ele é vencido pelo medo. E Pedro não foi vencido pelo medo. Ele foi ao encontro de Jesus. E ali acontece um milagre. Porque quando Pedro começou a afundar, Jesus foi lá e estendeu a mão. Versículo 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Olha que coisa linda. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. Jesus deu a palavra para ele: olha, você está com pouca fé. Por que você duvidou? Jesus estava ensinando a Pedro, estava ensinando a todos nós, que quando nós saímos do comodismo, se nós tivermos fé, nós vamos andar sobre as águas. Mas se acontecer de afundarmos, quando nós suplicamos a Deus, Ele vai enviar o socorro para nós, Ele vai estender a mão para nós. Agora eu vou dizer para os irmãos, o texto diz que eles voltaram para o barco, eles subiram no barco. Pedro já tinha andado sobre as águas, então ele estava já distante do barco. Sabe o que aconteceu ali? Pedro, abraçado com Jesus, andou agora sobre as águas junto com Jesus. Nós podemos entender isso claramente no texto, porque Jesus toma Pedro pela mão e eles voltam para o barco. Pedro já havia andado fora do barco. Então eles tiveram que dar alguns passos em direção ao barco novamente. Ele andou agora com Jesus, lado a lado. Eu me lembro ali a passagem, irmãos, dos 3 jovens na fornalha de fogo ardente, na época de Nabucodonosor. Quando eles foram lançados ali na fornalha, o texto diz que quando o rei olhou, os 3 jovens estavam andando dentro do fogo e um semelhante a ele, um semelhante ao filho dos deuses, estava andando, que era o 4º homem. Porque Jesus anda sobre as águas, Jesus anda sobre o fogo. E se nós estivermos com Jesus, meus irmãos, nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E nós vamos ver o agir de Deus de forma poderosa acontecendo. Me lembra aqui o testemunho de um irmão, há poucos dias, ele saiu de um culto e ele foi evangelizar dentro de um bar. Porque muitas das vezes, irmão, nós gostamos de ficar dentro do barco, né? Lá dentro da igrejinha, glória a Deus e aleluia, e as almas estão morrendo lá fora. E esse irmão, ele desejou ir onde as almas estão morrendo. E ele foi pregar, falar do amor de Cristo dentro de um bar. E ali, na euforia das pessoas, um rapaz um pouco embriagado quebrou uma garrafa de cerveja e com aquela garrafa cheia de pontas, olhou para aquele evangelista e falou: olha, eu vou te matar. Eu vou te matar porque você está aqui me perturbando, eu não quero saber desse Cristo. E aquele evangelista olhou para ele com os olhos fitos nele, cheio da autoridade de Deus, andando sobre as águas, e falou para ele: olha, pode vir. Se você me matar, eu sei para onde eu estou indo. Mas e você? Você sabe para onde você está indo? E naquele diálogo de autoridade de um homem vivendo o sobrenatural de Deus, aquele homem joga a garrafa no chão e dali a pouco ele estava ajoelhado, confessando Jesus como Senhor da sua vida. Eita glória, Senhor! Meus irmãos, é tempo de andarmos sobre as águas. É tempo de vivermos o sobrenatural de Deus. É tempo de sairmos da nossa caixinha religiosa. Sim, o homem criou um evangelho moderno que é uma caixinha religiosa. Ele está ali dentro, ele vive os seus dogmas, ele vive os seus costumes, ele vive os seus ensinamentos daquela denominação, e ele não tem coragem de viver o evangelho como ele é. Meus irmãos, porque Jesus, ele saiu do barquinho. Jesus, diz a palavra de Deus, que ele desenfeitou a glória do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Ele desenfeitou a glória do Pai
e veio e se tornou homem. Se tornou homem. Ele saiu do lugar de proteção, da posição de Deus por um momento. Ele se esvazia da sua glória e ele vem na terra dos pecadores, porque ele sabia que havia almas que precisavam ser salvas. Isso só poderia acontecer se viesse manifestar o sobrenatural de Deus entre os homens. E ele veio e ele cumpriu a sua missão. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi xingado, ele foi torturado. Por um momento, ele submergiu sim, ele foi à sepultura, ele ficou submerso por 3 dias, por ter tido coragem de viver o sobrenatural para o homem. Mas sabe o que aconteceu? No 3º dia, o Pai estendeu a mão e tirou Jesus da sepultura, louvado seja Deus. Quando nós temos coragem, meus irmãos, de sair do barco e ir de encontro ao Jesus, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo. O que você quer ver? Você quer orar para os enfermos e eles serem curados? Saia do barquinho. Vá de encontro aos enfermos. Você quer ver Jesus curar enfermos através da sua vida? Quantas vezes você foi no hospital orar por aqueles que estão enfermos? Às vezes você está orando, Senhor, cura, mas você está lá dentro do barco, com medo de enfrentar o sobrenatural, porque o barco é lugar de conforto, de segurança, de proteção. E ainda, às vezes criticando Pedro porque pulou do barco. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Pedro foi o único discípulo que pôde dizer, a Bíblia não relata isso, então nós não podemos afirmar que ele fez, mas ele foi o único discípulo que podia fazer, bater no peito orgulhoso e dizer: eu andei sobre as águas com Jesus. Eu andei sobre as águas com Jesus. Olha que coisa linda. Sabe por que às vezes nós não andamos sobre as águas, isso simbolizando o sobrenatural de Deus? Porque nós estamos com medo de afundar. Só vai andar sobre as águas, meus irmãos, quem tem coragem de pular do barco. Só vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida e através da sua vida quem pula do barco e vai de encontro a Jesus. Você quer ver enfermo ser curado? Vai orar com os enfermos. Você quer ver endemoniados sendo libertos pelo poder do sangue de Jesus? Vá de encontro a eles e expulse os demônios. Você quer ver casal sendo restaurado? Vá de encontro a eles e mostre o amor de Deus, o amor de Cristo para eles. Você quer viver o sobrenatural? Você quer ver as almas ajoelhando, rendendo aos pés de Cristo em lágrimas? Vá falar do amor de Cristo. Saia da caixinha, tenha coragem. Não basta. Ah, pastor, mas os 11 discípulos estão dentro do barco. Os meus irmãos, que eu conheço há tantos anos, não querem sair do barco. Larga eles para trás. Larga eles viverem na sua covardia. Vá de encontro a Jesus. E você vai andar sobre as águas com Jesus. Você vai viver milagres. Há poucos dias eu ouvi um testemunho de um irmão. E disse ele que ele sofreu um problema nos pés e ele estava não podendo ficar em pé. Estava sofrendo muito mal e conseguia trabalhar, e onde podia sentar ele se sentava. E chegou à noite no culto, o irmão falou: olha, eu preciso que você fique na porta. E a igreja dele, o culto vai de 2 horas, 2 horas e meia. Ele falou: meu Deus, o que eu faço? Eu não posso ficar em pé. Ele foi, pegou uma cadeira e falou: eu vou ficar sentado. E de repente o culto processando, o pregador lá atrás, o pregador lá à frente pregando e ele lá atrás ouvindo. E o pregador disse: por que você está com covardia? O Senhor quer te curar agora, pregando para a igreja. E ele sentado falou assim: meu Deus, sou eu. Eu aceitei a função porque eu amo trabalhar para Jesus, mas eu estou aqui sentado, eu estou me acovardando. E ele levantou com os pés doendo, colocou lá a cadeirinha que ele tinha pego e ficou de pé, os pés estavam queimando. Ele ali começou a glorificar a Deus.
E ele disse que foi embora. O culto acabou. Foi para casa, descansou. Quando dormiu, o pé não doía. Levantou no outro dia, foi trabalhar. Foi para a igreja de noite, ficou na porta. Quando ele parou e percebeu que ele não tinha mais a dor nos pés. Ele tinha sido curado. Que coisa linda. Quando nós temos coragem, irmãos, de sair do barco, o sobrenatural de Deus acontece. E se não acontecer, meus irmãos, se você afundar por algum motivo, Cristo está ali, é só você suplicar, é só você pedir socorro, Ele vai te dar a mão e você vai andar sobre as águas junto com Ele, meus irmãos, porque quem vai em direção a Cristo vai viver milagres poderosos. Mas quem está dentro do barquinho só vai vir, só vai ficar vendo o outro viver. Você quer ser protagonista da bênção de Deus? Ou você quer ser o coadjuvante? Aquele que só fica observando. Aquele que só fica olhando de longe. Escolhe hoje o que você quer. Meus irmãos, eu termino essa mensagem fazendo esse convite a você. Pule do barco. Tenha coragem hoje. Não olhe para o homem, não olhe para os 11 discípulos que vão falar de você. Mas ele saiu do barco, ele saiu da obra, ele saiu da vontade de Deus. Não. Olhe para frente, porque Jesus está à frente. Jesus não estava dentro do barco, Jesus estava à frente. Vá em direção a Cristo. Vá viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que Jesus fez depois? Entrou com Pedro no barco. Eu fico pensando, irmãos, Pedro, apesar de ter ouvido que ele estava com pouca fé, mas Pedro estava todo orgulhoso, porque ele andou sobre as águas em direção a Jesus, e depois ele andou sobre as águas abraçadinho com Jesus. Louvado seja Deus. Eu penso, se eu estivesse dentro daquele barco, eu ia dizer, meu Deus, por que eu não pulei? Eu quero dizer aos irmãos, eu pulei. Eu pulei do barco. Eu quero andar em direção a Jesus e viver o sobrenatural de Deus. E eu te convido, pule do barco. Vamos juntos andar em direção a Cristo e viver o sobrenatural de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que essa palavra possa ter edificado a sua alma, seu ser, sua vida, e que você viva grandes e maravilhosas experiências com Deus, do sobrenatural de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você e para toda a sua família. Deus os abençoe. Ainda mandar um convite aqui lá para Vargem Grande, ou alguém que de Manhumirim também quiser. Domingo à noite nós teremos um culto especial na Vargem Grande. Por que especial? Por um momento de adoração, eu sempre chamo os cultos especiais. Para mim, se eu tiver com 2, o culto é especial. Se eu tiver com 5, mas especial porque nós vamos ter alguns visitantes lá conosco, e vamos ter o nosso irmão Clarício e a sua acordeon. É um irmão que louva a Deus com uma voz abençoada, uma voz de Deus. E ele vai estar conosco ali louvando a Deus domingo às 7h da noite na Vargem Grande. Você, meu irmão, é o nosso convidado a estar conosco ali para adorarmos juntos ao nome do Senhor. Deus os abençoe.